Muito boa noite, vamos nessa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre orientação profissional na escola. Vou trazer aqui dicas rápidas, ideias rápidas do que a gente pode fazer em orientação profissional escolar. Eu tenho aqui algumas coisas que eu anotei, que são coisas relativamente importantes para quem quer trabalhar em escola, para quem já é psicólogo escolar, para quem pretende mandar propostas para uma escola, para quem pretende prestar consultoria em uma escola, ou para quem já é psicólogo escolar. Eu acredito que esse conteúdo de hoje vai ajudar bastante, porque a orientação profissional escolar é uma das possibilidades de trabalho, uma das demandas possíveis em orientação profissional, é o trabalho do orientador profissional na escola. Então, por isso hoje eu vou trazer aqui de forma bem breve, bem objetiva, o que dá para se fazer dentro da escola em orientação profissional. Você sendo psicóloga, sendo psicólogo, ou mesmo você que não é formado em psicologia, o que você pode fazer nessa área da orientação profissional dentro do ambiente escolar. Sabemos que existem muitas demandas, muitas possibilidades dentro da escola. Nós sabemos também que a orientação profissional ela pode ser feita em diversos lugares, em diversos contextos, em diversos ambientes. A escola talvez seja um dos mais conhecidos, assim como a clínica, e por isso eu resolvi trazer esse tema aqui como um tema que vai ajudar você que pretende um dia trabalhar de fato com orientação profissional de carreira. Bom, se você não sabe, a orientação profissional de carreira, só para contextualizar, ela pode ser aplicada em todos os contextos que tenha demanda, com jovem adulto, com o adulto e também com o pessoal da terceira idade, o pessoal que está preparando a sua aposentadoria. Na escola, geralmente a gente vai trabalhar com a primeira escolha profissional, com a pessoa que está ali no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio. Algumas pessoas me questionam se a orientação profissional ela pode ser feita antes do ensino médio. Eu acho o período ótimo, o melhor período de ser trabalhado no ensino médio, mas é possível trabalhar em etapas anteriores, não necessariamente a escolha, não necessariamente a tomada de decisão, não necessariamente escolher o vestibular que vai prestar, a profissão que vai começar a trabalhar, mas dá para você trabalhar dentro da escola, por exemplo, levando informações, trabalhando habilidades e competências que são requeridas no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, por exemplo, com os adolescentes ali, seja do ensino fundamental 2 para frente, tá bom? Mas Vinícius, eu recomendo que você trabalhe em orientação a partir do primeiro ano do ensino médio, que é a época que o adolescente ele já está pensando na sua entrada no mercado de trabalho, que ele está pensando na sua entrada no mundo universitário, por exemplo, quer fazer um curso técnico, quer fazer um curso profissionalizante. Ele está pensando no seu projeto de vida, no seu plano profissional, no seu plano de carreira. Então, por isso eu tenho essa visão de que na escola é melhor você trabalhar com o pessoal do primeiro, segundo e terceiro anos, nos terceiros anos do ensino médio. Existem alguns profissionais, e aí de alguns eu discordo e alguns eu concordo, que eles vão sempre fazendo propostas para o pessoal do terceiro ano do ensino médio, fazendo as verdadeiras aplicações de testes vocacionais, aqui entre aspas os testes vocacionais, que eles fazem o seguinte: aqui eu vou fazer o apontamento positivo e também o apontamento negativo dessa prática. Quando você vai numa escola e simplesmente você faz uma aplicação de teste ali no jovem do terceiro ano do ensino médio, você pode simplesmente dar para ele algumas informações que ele não vai saber direito o que fazer com aquelas informações. Como, por exemplo, você dá o perfil de personalidade dele, você dá o perfil de interesses profissionais dele, você faz uma aplicação, uma bateria de testes de maturidade, interesse, autoeficácia, personalidade, inteligência e passa para ele ali aqueles resultados. O que fazer com essa informação que é o negócio, né? Você tem que ajudar ele a saber como se localizar na sua própria vida, na sua própria trajetória, na sua própria carreira, nesse próprio caminho profissional, com aquelas informações.
Tem muitos profissionais que o que eles fazem é simplesmente entregar o laudo, entregar o relatório final dessa aplicação desse jovem, coloca na mão desse jovem, na família desse jovem, simplesmente essas informações dos tais testes, né, dos testes vocacionais, digamos assim, e sem municiar com uma boa devolutiva, com um bom processo de orientação profissional, talvez isso atrapalhe no processo de desenvolvimento profissional, no desenvolvimento de carreira desse adolescente. A escolha profissional muitas vezes fica uma escolha baseada somente naqueles resultados. Por isso você tem que tomar um pouco de cuidado quando você oferece o seu serviço de orientação profissional numa escola ou quando você é psicólogo, psicóloga, às vezes pedagogo, psicopedagogo, dentro de uma instituição escolar. Porque não é simplesmente você chegar e dar os resultados de um instrumento, perfil de interesses profissionais que vai ajudar. O que vai ajudar é o processo de escolha. É ajudar a pessoa a se autoconhecer, é ajudar a pessoa a se informar sobre o mundo do trabalho, é ajudar a pessoa a tomar mais decisões mais conscientes e decisões mais claras sobre a realidade, sobre a vida profissional. Não necessariamente você definir um perfil para aquela pessoa. É mais fácil você definir um perfil do que ajudar ela todo nesse processo de escolha e de tomada de decisão. Mas é mais correto e mais coerente com a orientação profissional como um todo você aplicar um processo de orientação profissional, você realizar um processo de orientação para ajudar essa pessoa. Então tome cuidado se você quiser trabalhar com orientação na escola para não cair nessa ideia, né? Eu ia dizer para não cair nessa besteira, mas para não cair nessa ideia de simplesmente chegar na ponta, lá no último ano do ensino médio e fazer a aplicação de uma bateria de instrumentos e testes e não refletir esses instrumentos, esses testes com a pessoa, porque isso pode causar um grande problema na cabeça desses adolescentes, pode causar uma grande dificuldade no processo de escolha dessa pessoa. Pensa comigo, uma família, né, ou até o próprio adolescente que não tem toda a base teórica, toda a conceituação teórica dos instrumentos, dos testes para poder tomar uma decisão. Ela vai naquela decisão que você deu ali para ele, naquele rumo que você deu para o jovem, para a jovem. O que isso significa? Significa que aí você passa a ser o responsável último, o principal responsável por aquela escolha. E aí, para que isso não aconteça, você tem que engajar o jovem no processo, você tem que trabalhar com ele, trabalhar com ela ao longo de todo um processo de escolha, que pode durar ali 3, 4, 8, 10, 12 sessões, para você não simplesmente largar um resultado na mão dessa pessoa, tá bom? Agora, se você quer fazer um trabalho que seja um trabalho a longo prazo, que você ajude o pessoal do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, eu tenho algumas propostas e algumas ideias aqui para te ajudar. Primeira coisa, você não pode esquecer que a orientação profissional tem começo, meio e fim. Tem 3 pilares, ou 3 momentos para a escolha acontecer, para a tomada de decisão acontecer. Ela tem 3 momentos com 3 objetivos que se completam, né? Que são, o primeiro momento é o momento de autoconhecimento, levantamento de interesses. Depois o momento de busca de informações profissionais, levantamento de informações profissionais. E, por fim, o momento da tomada de decisão, o momento da escolha profissional propriamente dita. Na escola você vai, assim como em qualquer contexto, eu sempre repito isso aqui, em qualquer contexto você vai trabalhar com esses 3 pilares, você vai trabalhar com esses 3 momentos, trabalhando em cima desses 3 momentos, né? Em cima desses pilares, você ajuda a pessoa a escolher com mais consciência, você ajuda a pessoa a tomar uma decisão melhor, uma decisão mais acertada, digamos assim. Então, veja só, qual é a minha principal indicação aqui? Que você comece esses 3 pilares no ensino médio trabalhando autoconhecimento e interesses, no primeiro ano, né, do ensino médio trabalhando levantamento de interesses e autoconhecimento. No segundo ano você trabalha a informação profissional, informação sobre o mercado, informação sobre Enem, informação sobre SISU, informação sobre vestibular, informação sobre o mercado trazendo profissionais para falar, por exemplo, informação sobre as profissões. E no terceiro, você junta o autoconhecimento com essas informações para a tomada de decisão. Então você vai fazendo uma construção da escolha até chegar no terceiro ano do ensino médio. Por isso você tem que fazer um processo
com a escola, você tem que conversar com a escola o seguinte: eu quero trabalhar com esses adolescentes um processo de 3 anos. E esse processo de 3 anos não significa 3 anos ininterruptamente. Você pode fazer 3 anos que você trabalhe 12 encontros no primeiro ano, mais 12, 18 encontros no segundo ano e mais uns 6 encontros no terceiro ano. Não precisa ser durante todos os 250, 300 dias letivos que a escola tem. Você pode trabalhar pontualmente no primeiro, pontualmente no segundo, pontualmente no terceiro, para ajudar nessa construção, sempre retomando o que foi feito no primeiro, o que foi feito no segundo, para chegar no terceiro e ter essa tomada de decisão. Como é que você trabalha o autoconhecimento e o levantamento de interesses ali no primeiro ano do ensino médio, né? O que você pode fazer, seja você professor, seja você pedagogo, seja você psicólogo, seja você de outra área, mas que trabalha com orientação profissional, você vai aplicar técnicas, atividades, você vai passar tarefa para casa, você vai relacionar o conteúdo com gostos, com interesses, com aquilo que faz o jovem pensar em si, com aquilo que faz o jovem pensar nele, como um ser humano. A adolescência, ele vai estar ali por volta dos 15, por volta dos 14, 15 anos, é o momento deles desenvolver o autoconceito, uma ideia de quem é ele em relação àquele conteúdo, quem é ele em relação ao mundo do trabalho que ele vai encontrar pela frente. Então, levantar os interesses e se autoconhecer não significa simplesmente você aplicar técnicas como gosto e faço, por exemplo, mas você conversar com ele sobre o que ele gostou naquela aula, o que ele gostou na semana, o que ele gosta no professor, o que ele gosta nos amigos, o que ele gosta nele mesmo, o que ele gosta na família, o que faz ele querer tal profissão, se ele já tiver uma profissão em mente. Aí, junto com isso, trabalhar os interesses profissionais. Pensa comigo, um jovem que fala que gosta de leitura, que gosta de política, que gosta de ver jornal, por exemplo, você pode conversar profissões que ele envolva essas atividades. Não necessariamente, se ele gosta de matemática, ele vai fazer engenharia, não é uma coisa lógica, uma coisa direta desse jeito. Mas você pode ajudar ele a pensar o seguinte: olha, se eu gosto tanto de matemática, eu posso transformar isso numa atividade profissional? Não necessariamente precisa ser engenharia, não necessariamente precisa ser administração, economia, pode ser alguma outra coisa, ele pode fazer alguma coisa relacionada à lógica, relacionada ao pensamento mais formal que a matemática tem. Então, você vai trabalhar isso com esse jovem que está desenvolvendo o seu autoconceito, que está formando o seu autoconceito. No segundo ano, você vai buscar trabalhar com esses jovens, que você já começou um trabalho no primeiro ano, você vai pensar o seguinte: o que eu posso trabalhar de informações profissionais? Você pode trazer mini palestras de 15 a 20 minutos para esses jovens trabalharem, para esses jovens entenderem sobre profissões. Então, você faz uma coleta de informações sobre todas as profissões que os alunos pensam em exercer futuramente. Então, vai ter um intercâmbio de informações, uma troca de informações muito grande. Você vai fazer o seguinte: se tem 20 alunos na sala de aula, cada um deles pensa 2 profissões, vamos só para facilitar aqui a conta, serão 40 profissões diferentes. Você pode trazer vídeos dessas 40 profissões, você pode trazer profissionais dessas 40 profissões, né? Um de cada uma dessas profissões. Você pode ver se algum dos pais daqueles alunos, eles têm algum formado naquela profissão, você traz esse pai. Se um professor tem algum familiar, algum conhecido formado naquela profissão, você pede para trazer, para conversar com os alunos dentro da sala de aula, ele vai ter um intercâmbio muito grande, uma troca muito grande de informações. Por quê? Se eu tenho interesse em 2 profissões, mas eu vou ouvir sobre 40 profissões, eu posso querer conhecer mais outras profissões. Então, eu não fico só preso, né, ou presa naquela minha ideia de 2 profissões. Se eu quero psicologia ou pedagogia, eu vou conhecer engenharia, matemática, influencer, eu vou conhecer tudo o que eu nem imaginava que podia existir. Às vezes os pais, os próprios alunos podem vir falar sobre as suas próprias profissões e assim por diante. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele já vai ter começado o autoconhecimento, interesses profissionais ali atrás e agora ele vai informar-se sobre isso. E você pode aplicar técnicas em que o jovem busque informações sobre essas profissões.
Como? Informações sobre salário, como é que está o mercado de trabalho, as instituições que oferecem o curso, nota de corte para entrar na faculdade, enfim, todas as informações relativas àquela faculdade, aquele curso técnico, aquela profissão que ele quer entrar no futuro. Pode também colocar essa turma e você pode fazer uma junção das 3 turmas. Você pode fazer uma comissãozinha, que eu vou explicar daqui a pouco, para fazer uma feira de profissões orquestrada, organizada pelo pessoal do 2º ano do ensino médio, com professores, por exemplo, com direção, com pais, enfim, com várias pessoas para montar ali um lugar, né, um momento específico para a busca de informações profissionais. Já com o pessoal do 3º ano, aí sim, você pode aplicar um instrumento de avaliação psicológica. Se você tiver feito todo esse processo, você retoma algumas coisas do 1º ano do ensino médio, do 2º ano do ensino médio, as técnicas. Você pode trabalhar de novo autoconhecimento, de novo informações. Você pode usar muito o contexto imaginativo, buscar fazer esse jovem se imaginar no futuro, escrever um projeto de vida, um plano de carreira, um passo a passo, tarefas a serem executadas, se precisa fazer cursinho, se não precisa fazer cursinho. O que esse jovem ali na escola, no 3º ano do ensino médio, pode planejar, pode fazer buscando alcançar aquela profissão que ele tanto sonha ou que ele quer. E trabalhar também a ideia de escolha, a ideia de tomada de decisão, mostrando que nós vivemos num mundo atual em que escolher uma profissão hoje é diferente de escolher uma profissão há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Que a nossa carreira é uma carreira que ela não é mais uma carreira fixa. Nós temos muitas variáveis e que a gente pode mudar a carreira com muito mais facilidade do que antigamente. Anteriormente, né, na época dos nossos pais, por exemplo, era muito mais difícil você trocar de carreira. Então, mostrar que as decisões profissionais, as escolhas, as transições de carreira, elas acontecem com muito mais facilidade, porque não tem uma pressão social tão grande quanto tinha anteriormente. Então, trabalhar o contexto de escolha, trabalhar o que é fazer escolha no momento atual é muito importante, e o significado do trabalhar, sentido do trabalho é importante nesse momento aí do ensino médio, nesse momento do 3º ano do ensino médio. Trabalhar então, em resumo, esses 3 momentos. Informações, né, no 2º ano do ensino médio é muito importante para a tomada de decisão. Mas sem o autoconhecimento, sem a formação do autoconceito, que é informações, até chegar de fato na tomada de decisão. Nunca esqueça disso. Você não vai chegar numa escola só aplicando um teste, nunca vai chegar numa escola só fazendo uma palestra, tá bom? Isso é importante também, mas não é a única coisa que você deve fazer dentro de uma escola. Você deve fazer isso relacionando com muitas e muitas outras atividades, tá bom? Eu falei de montar uma comissão dentro da escola. Uma comissão responsável para você não ficar como a única pessoa a pensar atividades de orientação profissional, que contenha 1, 2 ou 3 alunos do 1º ano do ensino médio, 1, 2 ou 3 alunos ali do 2º ano do ensino médio, 1, 2 ou 3 do 3º, 1 ou 2 professores e às vezes 1 ou 2 ali casais de pais desses alunos. Para quê? Para cuidar para fazer a gestão desse processo de escolha profissional, para ajudar nessa busca de profissionais, nessa busca de informações, para criar essa feira de profissões, para conversar com a direção, para propor atividades. Às vezes tem que tirar xerox das atividades, às vezes tem que mandar e-mails para os alunos, mandar e-mails para profissionais. Então, é muito importante que esses alunos e essa comissão faça acontecer todo esse processo de orientação profissional. Com isso, você pode fazer com que o pessoal do 2º ano ajude no processo do pessoal do 1º, o pessoal do 1º ajude lá no 3º, o 3º ajude os outros 2, e assim você vai criando todo um processo que ele vai se alimentando ao longo do seu trabalho como orientador escolar, tá bom? Quando você pensa também, agora para finalizar, em mandar uma proposta para uma escola, pense em 2 coisas. A primeira, você tem que oferecer um serviço gratuito para essa escola, né, pensando comercialmente agora, para mostrar a qualidade do seu trabalho. Uma palestra, uma roda de conversa com alunos, uma roda de conversa com os pais, uma roda de conversa com os professores.
Nisso pensando em como ajudar esses professores, alunos e pais nesse processo de escolha profissional. Isso é importante. Quando você for enviar a proposta, que é o segundo ponto, você não vai chegar enviando a proposta direto, você vai sentar com a escola e pedir informações, perguntar, olha, em que eu posso ajudar como orientador, como orientadora profissional? Qual que é a sua necessidade nesse momento? Qual é a necessidade da escola em termos de escolha profissional, de orientação profissional? Você vai sentar com os alunos. O que vocês precisam, pelo menos com representações desses alunos? Manda um Google Forms, por exemplo, dá uma prancheta com documentos para eles preencherem com dificuldades no processo de escolha profissional. O que eles querem, o que eles precisam para fazer uma boa escolha profissional. Depois você monta uma proposta e você dialoga sobre essa proposta com a coordenação, com a direção, vê se você contemplou aquilo que eles precisam, aquilo que eles queriam. E depois você dá a sua oferta, você fala o seu valor, quanto você cobra, quantas sessões vão durar, tudo certinho, para que você não chegue assustando. Olha, eu cobro X reais para trabalhar, para fazer um processo de 8 e 10 sessões, tá bom? Aqui eu dei um panorama de como você trabalhar a orientação profissional no ensino médio. Agora, para finalizar de vez, eu vou te dizer como é que faz para trabalhar um processo pontual numa escola. Às vezes, por exemplo, há um tempo atrás, eu fui fazer um processo em uma escola. E é um processo de orientação profissional em grupo. É a mesma coisa que quando a gente faz numa clínica um processo em grupo. Você pode ser esse prestador de serviço na escola. A diferença é que, em vez de você ficar juntando vários jovens, esperando formar o grupo, você vai na escola, oferece seu serviço, monta o grupo e usa o local da escola para fazer o seu processo de orientação profissional. Então, qual que é, na minha visão, a forma melhor de se trabalhar? Quando você consegue estar dentro da escola trabalhando como orientador. Quando não é possível, ótimo também você chegar e trabalhar com um grupo pautado em autoconhecimento, levantamento de interesses, informações e tomada de decisão. Você vai trabalhar ali, geralmente as pessoas me perguntam a quantidade de pessoas no grupo. Se você é jovem, está começando, começa com um máximo de 6 pessoas, depois aumenta para 8 pessoas, aumenta para 10 pessoas e trabalha com um máximo de 15 pessoas num grupo. Por quê? Porque dá mais qualidade ao seu trabalho. Quando você coloca 40 pessoas num grupo, que eu já fiz workshops assim, por exemplo, você perde a qualidade no manejo, a qualidade no engajamento, a qualidade na relação, tá bom? É importante, então, se você vai começar um grupo em uma escola, por exemplo, você vai trabalhar o autoconhecimento, levantamento de interesses, busca de informações profissionais e tomada de decisão. E aí você pode dividir um grupo ali com 6 ou 8 pessoas para começar. Você pode ir dividindo as tarefas ali no grupo e isso pode durar 6, 8, 10 encontros, o tanto que você achar necessário para trabalhar, tá bom? O importante para você começar a trabalhar na escola, você tem que entender que a escola é um lugar com um objetivo, o objetivo de ensinar as pessoas os conteúdos escolares. Então, não pense em chegar, é um erro nosso de orientadores e psicólogos, nós não devemos pensar em chegar na escola achando que a orientação é o mais importante. O mais importante é o conteúdo, é o ensino, é a aula do professor de português, matemática, ciências, biologia, enfim, todos aqueles conteúdos. O nosso papel é um papel agregador, que agrega valor àquela escola. Quanto mais valor você agregar àquela escola, quanto mais conteúdo você agregar àquela escola, mais facilmente eles vão contratar o seu serviço. Não devemos chegar, passando o trator, falando, olha, eu vim aqui para resolver o problema da escolha profissional dessa escola. Não. O problema da escola é ensinar letras, matemáticas, ciências naturais, ciências humanas. O nosso trabalho é auxiliar no processo de escolha profissional, que dentro de uma escola não é o papel principal, tá bom? Bom, minha gente, eu acho que é isso o que eu tinha preparado para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui, ou mandem para mim por direct, ou então deixa lá no IGTV, depois esse vídeo vai ficar salvo, tá bom? Só lembrando que esse é um tema bastante relevante para você que quer começar a trabalhar com orientação profissional. E é uma forma da gente entrar no mercado da orientação profissional
é na escola, seja ela uma escola particular, seja ela uma escola pública por meio de licitações, etc. Mas que ainda é pouco explorado no nosso meio de orientadores profissionais. Nós temos que oferecer mais e mais esse nosso serviço, tá bom? Lembrando que a semana que vem eu estarei aqui, logo eu farei 2 lives por semana e eu conto com a colaboração de vocês na divulgação desse trabalho junto comigo. Envie para mais pessoas. Se você acabou de assistir, espera 2, 3 minutinhos que essa live vai aparecer ali no meu Instagram. Manda esse IGTV para outras pessoas para me ajudar, tá bom? Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, Suelen, o pessoal que compareceu aqui, que comentou agradecendo. Muito obrigado, viu, gente? Até mais. Tchau, tchau.